Olá, povo de Deus, 18 de setembro de 2022, 25º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 8, de 4 a 7, 1 Timóteo 2, de 1 a 8 e Lucas 16, de 1 a 13. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Nossos irmãos exegetas de Portugal fizeram uma síntese muito boa do contexto do profeta Amós que nos ajuda a situar muito bem o nosso texto de hoje. Dizem eles, Amós, o profeta da justiça social, exerceu seu ministério profético no Reino do Norte, Israel, em meados do século VIII a.C., durante o reinado de Jeroboão II. É uma época de prosperidade econômica e de tranquilidade política. As conquistas de Jeroboão II alargaram consideravelmente os limites do reino e permitiram a entrada de tributos dos povos vencidos. O comércio e a indústria, mineira e textil, desenvolveram-se significativamente. As construções da burguesia urbana atingiram luxo e magnificência até então desconhecidos. A prosperidade e o bem-estar das classes favorecidas contrastavam, porém, com a miséria das classes baixas. O sistema de distribuição estava nas mãos de comerciantes sem escrúpulos, que, aproveitando o bem-estar econômico, especulavam com os preços, com o aumento dos preços dos bens essenciais. As famílias de menores recursos endividavam-se e acabavam por se ver espoliadas das suas terras em favor dos grandes latifundiários. A classe dirigente rica e poderosa dominava os tribunais e subornava os juízes, impedindo que o tribunal fizesse justiça aos mais pobres e defendesse os direitos dos empobrecidos. É neste contexto que aparece o profeta Amós, natural de Tecoa, uma pequena aldeia situada no deserto de Judá. Amós não é profeta profissional, mas, chamado por Deus, deixa a sua terra, parte para o reino vizinho, para gritar à classe dirigente a sua denúncia profética. A rudeza do seu discurso, aliada à integridade e afoiteza da sua fé, traz algo do ambiente duro do deserto e contrasta com a indolência e o luxo da sociedade israelita da época. Um profeta camponês gritando contra os abusos do povo da cidade. Timóteo 2, de 1 a 8, caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces de orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam, por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Esse é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado, pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração erguendo mão santa, sem ira e sem discussões. Continuamos a ler a primeira carta a Timóteo. Recordamos aquilo que já dissemos no domingo passado.
Este Timóteo, nascido em Listra, de pai grego e mãe judeu-cristã, é um companheiro inseparável de Paulo, a quem Paulo confiou importantes missões e a quem encarregou da responsabilidade pastoral das igrejas da Ásia Menor. Segundo a tradição, foi o primeiro bispo da comunidade cristã de Éfeso. Esta carta dificilmente provirá de Paulo. A linguagem, o estilo, a teologia sugerem que esse texto está longe de Paulo. Além disso, há um fator mais decisivo. Esta carta apresenta um modelo de organização da igreja que é claramente posterior a Paulo. No entanto, apresenta-se como escrita por Paulo a Timóteo, instruindo-o acerca da forma de organizar a comunidade cristã e a vida cristã dos fiéis. Um destaque que sempre se dá ao nosso trecho de hoje é a afirmação categórica de que há somente um mediador entre Deus e a humanidade. Todos os nossos outros intercessores somente podem sê-lo na medida que estejam colados ao projeto de Jesus. Lucas 16, de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus continua seu caminho rumo a Jerusalém e neste caminho ele vai dando os passos concretos para a formação de uma comunidade que seja sinal do reino. Desta vez, Jesus não se dirige aos fariseus, mas aos discípulos e, através deles, aos crentes de todos os tempos. Com uma história que apresenta contornos de caso real, tirado da vida, Jesus instrui os discípulos acerca da forma como se hão de situar face os bens deste mundo. A liturgia sugere-nos hoje uma reflexão sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens materiais devem assumir na nossa vida. De acordo com a palavra de Deus que nos é proposta, os discípulos de Jesus devem evitar que a ganância, o desejo frenético do lucro, manipulem as suas vidas e condicionem as suas opções. Em contrapartida, são convidados a procurar os valores do reino. Essa maneira direta de Jesus falar: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, é extremamente atual.
onde reina uma enorme confusão difundida por uma tal teologia da prosperidade. A religião vem sendo usada para tudo, para justificar roubo dos pobres, por meio da pregação do toma lá, dá cá. Tipo, paga o dízimo que você consegue tudo na vida. Há também na parábola do administrador desonesto algumas frases que, lidas isoladamente, poderiam nos levar a interpretações contrárias ao seu verdadeiro sentido. Como elogiar um administrador desonesto? Como recomendar a alguém que usa o dinheiro injusto para fazer amigos? Somente à luz das últimas afirmações de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, é que se percebe que tais recomendações é para quem já fez a opção pelo dinheiro, pois quem quer servir mesmo a Deus terá certamente outra postura. Um beijo no seu coração.